Boa tarde, queridos estudantes do oitavo ano. Hoje daremos continuidade aos nossos estudos sobre os Estados Unidos da América. Trabalharemos o percurso 14, Estados Unidos, uma potência econômica. Os Estados Unidos da América é o maior produtor e o maior consumidor do planeta. É o país que possui o maior PIB do planeta, ou seja, é o país mais rico do mundo. Também apresenta um excelente índice de desenvolvimento humano, o IDH. Os Estados Unidos têm um grande espaço para a produção agropecuária, mas a produção agropecuária norte-americana é imbuída de grande tecnologia. É uma pecuária intensiva, é uma pecuária de alta produtividade e alto valor agregado. Tem grande disponibilidade de recursos energéticos e matérias-primas. Os Estados Unidos está entre os países continentais. Os Estados Unidos é o quarto maior país do planeta, ficando atrás apenas da Rússia, da China e do Canadá. Tem um excelente desenvolvimento industrial. Nós iremos falar mais à frente duas grandes áreas industriais chamadas de Manufacturing Belt, na região nordeste dos Estados Unidos, e o Sun Belt, na região sul dos Estados Unidos. O seu PIB representa praticamente 25% do PIB mundial. Ou seja, um quarto de toda a economia do planeta é movimentada pela economia norte-americana. É o maior importador do mundo e também um dos maiores exportadores do planeta. É o maior investidor em outros países, principalmente por meio das empresas multinacionais. E aí nós podemos citar algumas como Walmart, McDonald's, Coca-Cola, Nike, a própria Disney e várias outras, a Amazon, né, Google e muitas outras empresas também que possuem influência no mundo todo. Agropecuária nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior superfície cultivada no planeta, cerca de 21% do seu território. O acesso a essa terra se deu a partir do Homestead Act, a Lei da Propriedade Rural, de 1862. Foi muito importante para a ocupação, para o povoamento da região central e da região oeste dos Estados Unidos. A agricultura e a pecuária, ela possui uma alta tecnologia, emprego de sistemas intensivos, tá? É o maior produtor e exportador mundial de alimentos, então ele consegue ter uma excelente produtividade. E essa excelente produtividade faz com que os Estados Unidos lidere a produção de vários produtos, como a soja, o milho, é o segundo maior produtor de frango, de carne, de algodão do planeta. O terceiro maior produtor de trigo e açúcar. O trigo, principalmente na região mais temperada. O açúcar, fruto de um processo também de colonização na região sul, na região mais no subtropical, no chamado Fruit Belt. Nós vamos ver que a agropecuária nos Estados Unidos ela é dividida em cinturões. Esses cinturões são áreas específicas para a produção de determinado produto. A partir de um estudo feito pelas grandes universidades norte-americanas, identificando o potencial agrícola e pecuário de cada região, a partir de uma análise física do clima, do relevo e da vegetação. A partir daí, o governo norte-americano setorizou a atividade agrícola e a atividade pecuária, assim como as atividades industriais. Aqui nós temos os cinturões agropecuários dos Estados Unidos. O cinturão do trigo, a região mais ao centro-norte do país. Isso porque o trigo é um cultivo de áreas temperadas, precisa de uma temperatura mais amena. O cinturão do milho, que é chamado de Corn Belt. Você tem o cinturão do algodão, você tem o cinturão dos laticínios, e aí entra mais a pecuária. Os dos produtos subtropicais, mais ao sul, na região da Flórida. E a criação extensiva também de animal na região do Texas, Arizona, Novo México, Nebraska, Colorado. Então você possui uma setorização
dentro dessa produção agropecuária, o que de certa forma beneficia muito o setor agrícola e o setor pecuário dos Estados Unidos. Porque você consegue uma produtividade maior, você consegue incentivos do Estado, incentivos fiscais, incentivos com empréstimos, prazos para pagamentos estendidos, financiamento para compra de maquinário, para compra de implementos e suplementos. Então você consegue ali um apoio estatal e, de certa forma, uma certa proteção do Estado diante da produção agropecuária do país. O espaço urbano industrial dos Estados Unidos. Bem, a área em destaque no mapa é chamada de Manufacturing Belt. É a região mais industrializada, é a região mais urbanizada, é a região que apresenta as duas maiores megalópolis dos Estados Unidos, Chicago, Pittsburgh, Detroit e Boston, Washington e Nova York. Se localiza no Nordeste, é a região mais tradicional em termos de indústria, se desenvolveu muito a indústria de carvão, petróleo, minério de ferro, uma rede de transporte muito eficiente, uma conectividade muito grande. Devido ao clima, devido à região do Manufacturing Belt, está localizado justamente no Nordeste dos Estados Unidos, na região próxima aos Grandes Lagos, fronteira com o Canadá, e uma latitude mais elevada, a temperatura é muito baixa. Muito baixa. Daí o nome Snow Belt, cinturão da neve. É uma região muito importante ainda do ponto de vista econômico para os Estados Unidos. Foi a primeira região a se industrializar. Hoje essa região vem perdendo espaço para um novo cinturão industrial chamado Sun Belt. E esse declínio, essa diminuição da atividade econômica fez com que algumas cidades, algumas regiões perdessem praticamente toda a sua atividade industrial. Um exemplo disso é a cidade de Detroit, que sempre foi a capital do automóvel, e com a concorrência das empresas japonesas, das empresas europeias, essa região está se tornando muito decadente. Daí vem o nome chamado de Rusting Belt, ou Cinturão do Ferrugem. É uma região ainda muito importante, mas que precisa ser reestruturada, precisa ser modernizada para competir em pé de igualdade com as grandes montadoras japonesas, as grandes montadoras europeias, tá? Os grandes produtores de minério, principalmente os países subdesenvolvidos, aí um destaque para o Brasil. Então essa competitividade mundial fez com que essa região perdesse um pouco do seu dinamismo. Diminuiu muito a participação do Manufacturing Belt? Diminuiu, mas ainda é a região mais importante do ponto de vista industrial dos Estados Unidos. Como você pode ver aqui nesse mapa, aqui você tem a região justamente da Filadélfia, Baltimore, Nova York, Boston, Washington, que é a megalópole Boswash. Depois você tem Chicago, Cleveland, Pittsburgh, Detroit, que é Pittsburgh, a outra megalópole. Você tem aí um espaço de mais ou menos 2% do território norte-americano, onde vivem mais de 100 milhões de pessoas. É a região mais industrializada e mais urbanizada. É o nordeste dos Estados Unidos, chamado de Manufacturing Belt, ou, como nós vimos, Rusting Belt. Essa região ao sul do território norte-americano, onde envolve ali também a região da Flórida, envolve Houston, Dallas, Phoenix, Los Angeles, São Francisco, San Diego. Ali, São Francisco, San Diego e Los Angeles, a terceira megalópole norte-americana, chamada Sun, e a região de Seattle e Portland. Você tem aí a região conhecida como Sun Belt. O Sun Belt se destaca pelas novas tecnologias, a inserção dentro da terceira revolução industrial, a robótica, a nanotecnologia, a indústria bélica, a indústria aeronáutica, a indústria naval, a indústria petrolífera, e um destaque na região do Vale do Silício, onde fica a megalópole Sun,
San Diego, São Francisco e Los Angeles, principalmente nas grandes empresas de tecnologia, de TI, tecnologia da informação, onde você tem sede da Google, da Apple, da Microsoft, das grandes empresas mundiais. O espaço urbano industrial dos Estados Unidos. Como nós falamos nos slides anteriores, esse mapa demonstra justamente Bosworth Spitz e essa área perdendo em competitividade, principalmente para o Sun Belt. São áreas de atração, né? Devido à competitividade, devido a grande custo para se ter uma indústria no Manufacturing Belt, o preço do terreno é caro, impostos, você tem toda uma estrutura. Hoje as grandes empresas e as pessoas buscam então o Sun Belt, que é a região mais dinâmica, onde as grandes empresas estão buscando trabalhadores, estão buscando novos parceiros, e aí você tem essa migração, tanto populacional como de indústrias e empresas. Fica para vocês um exercício, pesquisar e explicar o que são indústrias maquiladoras. Para realizar esse exercício, é importante que você realize a leitura da página 134. Bom trabalho!